O governo apresentou as suas propostas para a área das migrações e esse programa vai ser debatido agora nos dias 17 e 18 de junho. E eu trago aqui todo o programa do governo que será debatido no parlamento com relação à área das migrações. O documento praticamente tem 252 páginas. Nós não vamos ler todas. Nós vamos nos focar à área das migrações. E o governo começa o capítulo relativo às migrações com um levantamento do número de imigrantes de 2017 para atual 2024, quando foi feito o último licenciamento, o último levantamento do número de imigrantes, e destaca que esse número praticamente foi multiplicado por 4, ou seja, de 244 mil em 2017 passou para 1.036.290 imigrantes. Também destaca para o número de alunos estrangeiros nas escolas públicas e também para o número de utentes estrangeiros com inscrição nos cuidados de saúde em Portugal. E também traz um destaque para o número de consultas e de utentes. O que o governo traz? Ele traz números e resume de que o aumento dos imigrantes em Portugal trouxe também um aumento e uma sobrecarga dos serviços públicos, mas o mesmo programa também destaca a contribuição desses mesmos imigrantes para a segurança social. Então ele faz ali mais como se fosse um balanço. De um lado ele diz, olha, os imigrantes, de certa forma, chegaram em Portugal e sobrecarregaram os serviços públicos, mas vamos ver, por outro lado, que o aumento da contribuição da segurança social aumentou proporcional, porque se esses imigrantes estão a trabalhar, eles também estão a descontar para a segurança social. E o sistema da segurança social também depende da mão de obra dos imigrantes. Então, o que o governo propõe é um equilíbrio entre os imigrantes que trabalham e os serviços públicos e fala muito sobre a integração desses imigrantes na cultura portuguesa no dia a dia dos portugueses. Ele continua avançando, fala sobre as manifestações de interesse, fala sobre os 446 mil pedidos de manifestação de interesse que haviam herdados quando do início do governo, ou seja, quando passou do PS para a AD, e de que estaria ali trazendo esforços para solucionar essas pendências na AIMA, e também fala da transição do CEF para a AIMA. Mas o que nos interessa? Nos interessa quais são as medidas que vão ser propostas. Ele traz como metas do próximo governo reforçar o controle das fronteiras, implementar uma imigração regulada, aprofundar os canais seguros de imigração com os vistos consulares prévios, ou seja, que cheguem em Portugal imigrantes que já possam possuir um visto consular que cumpra a legislação com relação à emissão de vistos que antecede a autorização de residência. Reforçar o apoio ao acolhimento e integração dos imigrantes e garantir o que chama de uma imigração humanista. E o governo vem sempre batendo nessa tecla de que quer promover uma imigração humanista. Já falamos sobre isso aqui também no canal. E quais são as medidas? E aqui que nós temos que ter bastante atenção. Essas medidas vêm do plano de governo que foi apresentado durante as eleições e agora vai ser discutido e debatido no parlamento. Lembrando que aqui muitos pontos são convergentes entre outros partidos que já apresentaram suas propostas e seus projetos de lei, como por exemplo o que já trouxe aqui no canal, como o exemplo dos partidos do Chega, que já apresentou um projeto de lei, já está para análise, mas o governo traz aqui medidas que de certa forma acabam por ter ali assuntos que também são debatidos em outros partidos, inclusive da própria oposição. Quais são as medidas? Criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública para garantir que Portugal tenha uma unidade de polícia especializada no controle de fronteiras. Isso já foi tentado no último governo, foi chumbado, me lembro que o próprio Chega chumbou esta proposta, o PS também votou contra, e essa criação de uma polícia de segurança, de uma unidade nacional de estrangeiros e fronteiras já foi chumbado no último governo e agora, como é um novo, praticamente, tudo bem, foi praticamente uma reeleição, mas é um novo governo, então eles vão trazer novamente para ser votado no parlamento a criação de uma unidade nacional de estrangeiros e fronteiras. Vai depender se o Chega e o PS vão manter
o mesmo posicionamento e, mais uma vez, se vão votar contra a criação dessa Unidade Nacional de Estrangeiros, chamada UNEF, certo? Que vai garantir ali o retorno, assegurando controle rigoroso das fronteiras externas e tratar do afastamento efetivo desses estrangeiros em situação ilegal. Também tem como medida concluir a operação de resolução de pendências relativas à imigração, provavelmente com a tal estrutura de missão, na AIMA e no IRN. Eles dizem que há cerca de 1,1 milhão de processos no primeiro trimestre de 2024. Vão recorrer mais uma vez à estrutura de missão, que já foi prorrogada até o final do ano, que vai funcionar em parcerias com várias organizações e profissionais da sociedade civil, inclusive a Ordem dos Solicitadores e a Ordem dos Advogados, e também uma comunicação com a segurança social e as finanças. Implementação do novo sistema Eurodac, European Asylum Dactyloscope Database, deve ser mais ou menos isso, e continuação da implementação de novos sistemas de controle de fronteiras, o Sistema de Entradas e Saídas EES e o Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem, que é o ETIAS, que na verdade já era para estar funcionando há muito tempo. Isto é uma imposição da União Europeia. Mais uma vez o governo traz aqui para tentar ver se desta vez essa aplicação desse Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem venha mesmo a funcionar na sua plenitude. Lembramos que tivemos algumas alterações nos aeroportos e causou praticamente um caos no aeroporto de Lisboa, com a implementação de um sistema que na hora apresentou algumas falhas. O governo promete insistir na aplicação e na utilização desse sistema, mas fica aqui o meu ponto de vista, que tem que ser melhorado em muito esse sistema para que ele possa funcionar e não acarretar o que ocorreu no passado no aeroporto de Lisboa. Rever, regular e ajustar a abertura dos canais de entrada, já previsto na lei, para cidadãos da CPLP e do reagrupamento familiar, tendo em conta a capacidade finita de integração do país e de resposta dos serviços públicos. É aquela questão polêmica. O Chega também tem a mesma proposta. Na verdade, o Chega é um pouco mais, digamos, um pouco mais crítico e mais fair com esta questão. Defende a suspensão, o Chega defende a suspensão do reagrupamento familiar até que se resolva as pendências dos imigrantes aqui em Portugal. A AD propõe a limitação, mas, digamos, que seja equiparada à capacidade de integração do país. É uma proposta que eu tenho conversado com outros colegas advogados, é uma proposta muito polêmica, visto que o direito do reagrupamento familiar é previsto na Constituição de Portugal, é previsto nas diretrizes da União Europeia, então fico muito curioso como o governo vai propor, qual será o projeto de lei para essa questão da imigração do reagrupamento familiar. Lembrando que no último Conselho de Ministros, na sexta-feira, antes da apresentação desse programa de governo, o próprio ministro da Presidência, está no YouTube, você pode buscar o Conselho de Ministros da sexta-feira passada, antes da apresentação, sexta-feira, dia 13 de junho, e ele falou com todas as palavras, todas as letras, foram falas do próprio primeiro-ministro, do próprio ministro da Presidência, foram falas de que o reagrupamento familiar está suspenso na prática, mas que isto não impedem ações judiciais que forçam a AIMA a ter um agendamento. E o que pretende o governo? Alterar a legislação para que não sejam mais possíveis ações judiciais. Você pode procurar no YouTube, está no próprio site do governo, está no próprio canal do YouTube do governo, foram palavras do ministro da Presidência, de que o reagrupamento familiar está suspenso na prática porque não existem agendamentos e os que têm são frutos de ações em tribunal, ou renovações, ou pessoas que já estavam cá e com familiares aqui. Então, de certa forma, o reagrupamento familiar já está suspenso na sua prática. O que eles querem é que seja limitado e que essa limitação esteja prevista em legislação. Só vamos analisar para que isto não vá contra nem a própria Constituição, nem as diretrizes da União Europeia com relação ao reagrupamento familiar. Rever e regular. A questão da CPLP. Já existe uma previsão legal do direito à autorização de residência para a CPLP desde que você tenha entrado legalmente. Agora o governo compromete-se em regular e ajustar esse canal da CPLP, essa residência, essa autorização de residência da CPLP. Também nos resta aguardar como será apresentada essa tal regulação, já que muitos estão ansiosos. Desde fevereiro tivemos uma grande alteração na autorização de residência da CPLP e vamos agora
esperar como o governo vai apresentar esse projeto de regulamentação da autorização de residência da CPLP para quem vem de um país da CPLP e dá entrada legal em território nacional, que é o que está previsto na Lei de Imigrantes, a Lei número 23 de 2007. Restringir visto para procura de trabalho a candidatos com elevadas qualificações. O que o governo quer é que, a partir de agora, o visto para a procura de trabalho seja somente para candidatos altamente qualificados que queiram vir procurar trabalho ou abrir uma atividade em Portugal. É uma mudança muito impactante, visto que muitas pessoas chegavam com procura de trabalho, iam trabalhar nas restaurações, na área das construções, enfim, eram trabalhos não considerados altamente qualificados. Mas o governo quer que o visto para a procura de trabalho seja agora um visto para trabalho altamente qualificado, ou seja, visto para procurar trabalho altamente qualificado. Lembrando que já temos uma autorização de residência para altamente qualificado, profissionais altamente qualificados. É exigido um rendimento muito acima do salário mínimo como meio de subsistência, às vezes chega a quase 2 ordenados. Então, o governo, de certa forma, se arrisca a ter ali o visto procura trabalho para candidatos altamente qualificados. Lembrando que o Via Verde, que é um visto que também foi prometido, já começou e só agora, desde abril, já que foi prometido que os vistos iriam sair com 20 dias úteis, os primeiros pedidos que deram entrada no dia 15 de abril, agora que estão indo para o consulado. Então, os 20 dias úteis já passaram há muito. Então, vamos ver se essa questão da mudança no visto procura trabalho não vai trazer uma baixa na oferta de mão de obra para cargos como restauração, hotelaria, construção civil, que são cargos que realmente se precisa muito aqui em Portugal, inclusive cargos ligados à produção agrícola e fábricas também. Mas vamos lá, é uma exigência que agora que o visto de procura de trabalho passa a ser somente para candidatos altamente qualificados. Ponderar a introdução de critérios de progresso no domínio da língua portuguesa nas renovações de certas modalidades de autorizações de residência. Aqui eu vejo que o governo vai restringir as renovações. A ideia é que, para renovar algumas autorizações de residência, ele não fala quais, pode ser para trabalho, pode ser para atividade independente, pode ser para estudo, mas a ideia é que essas autorizações de residência só possam ser renovadas se comprovar a questão do domínio da língua portuguesa, ou seja, antes isso aqui era exigível para autorização de residência permanente e para nacionalidade, para quem não fala e não é de país da CPLP, agora o governo também quer colocar o domínio da língua portuguesa para as renovações de autorizações de residência, mas não fala quais. Arrisco que sejam as para trabalho, que são as mais procuradas, e para trabalho subordinado e trabalho independente. E talvez para estudos. Lembrando que muitas pessoas vêm com autorização de residência para estudos, mas acabam por fazer um estudo em inglês. Certo? Lembrando que alguns países limitam a residência ao conhecimento da língua nativa ou do inglês. Se você for para a Austrália, se você for para outros países que falam, por exemplo, a língua inglesa, eles limitam a residência a um exame de domínio, de proeficiência em inglês. E Portugal quer seguir a mesma linha, quer colocar que as renovações só vão ocorrer se o candidato, o requerente, apresentar domínio da língua portuguesa. Mas vamos ver como isso será apresentado. Há risco ser nas autorizações de residência para trabalho subordinado e independente, que são a sua grande maioria e que traz realmente um impacto muito grande quando você não sabe falar a língua materna. Rever a lei de estrangeiros, lei de asilo e regulamentação dos centros de instalação temporária, espaços equiparados para a implementação ou implementar um novo processo de triagem dos imigrantes nas fronteiras externas da União Europeia, assegurando o processo célere e eficiente. Ou seja, o que quer é que se reveja a legislação atual e os decretos para que essa triagem possa começar fora de Portugal e não deixar tudo em cima da AIMA no processo de autorização de residência. Concluir a construção dos novos centros de instalação temporária e espaços equiparados para implementar um novo processo de triagem para permitir a execução das decisões de afastamento de estrangeiros em situação ilegal, ou seja, é o centro de detenção de imigrantes ilegais. Em outras palavras, aqui está bem arrumado para ficar bonitinho, mas em outras palavras, é o centro de detenção e remoção de imigrantes em situação ilegal no território nacional. Criar um novo regime rápido e eficaz de retorno e afastamento
de estrangeiro em situação ilegal, nomeadamente ao nível da simplificação dos procedimentos, dos prazos, das decisões e das oportunidades de recurso, bem como a criação de um mecanismo de incentivo ao retorno voluntário. É o programa que o governo quer colocar. Se você quer voltar para o seu país natal, ter um regresso voluntário, inclusive o governo vai incentivar esse regresso voluntário. Quando você utiliza a palavra o governo vai incentivar o regresso, já traz ali um certo impacto nos outros partidos, porque eles vão, de certa forma, perguntar, ok, esse imigrante quer voltar para o seu país, porque está em situação ilegal. O governo, então, vai ajudar com os custos dessa viagem? Então, acaba que gera custos. E eu sempre trago aqui no canal essa questão. Quando começa a gerar custos para o governo, isto aqui fica um pouco mais difícil de ser levado à frente. Mas é uma ideia que o governo traz de insistir na política do retorno voluntário e também tratar dos prazos, ou seja, alterar os procedimentos que já existem com relação às decisões de indeferimento de projetos dentro da AIMA. E muitas pessoas têm recebido projetos de indeferimento de forma mais célere. E o que eles querem é acelerar. Se vocês acompanham as redes sociais da AIMA, já perceberam que isso começou quando houve uma descentralização do poder de decisão da AIMA para vários coordenadores regionais. Então, dos delegados passou para os coordenadores regionais, ou seja, de certa forma, muitas pessoas agora, um número muito maior de pessoas vão começar a dar decisões sobre afastamentos em pessoas que tiveram seu processo imigratório indeferido. Então, isso vai tornar mais rápido, porque você, quando descentraliza o poder de decisão de uma ou de 5 delegados ou de um diretor ou presidente e passa para os coordenadores, agora você tem 30, 40 pessoas a decidirem processo e poderem emitir decisões, inclusive de afastamento. De certa forma, isso vai ser mais rápido, e isto já começou. Assegurar a interconexão entre os procedimentos de asilo na fronteira e retorno de forma a viabilizar a emissão concomitante da decisão negativa do pedido da proteção internacional e decisão do retorno. Ou seja, mais uma vez, alterar o procedimento para tornar mais rápido a decisão e o retorno desse imigrante ao seu país de origem. Combate à imigração ilegal, combate ao tráfico humano, prevenção e proteção das vítimas dessas práticas, estimulando o reforço da atuação no terreno e articulação entre as forças de serviço de segurança, AIMA e outras entidades, ou seja, reforçar o combate à imigração ilegal, que ainda existe aqui em Portugal, muita questão de tráfico humano, muitas pessoas que chegam com propostas de emprego e depois têm os seus documentos retidos. Temos muitos casos desses que a Polícia Judiciária anda a investigar, de várias redes, inclusive de funcionários que, de certa forma, tinham envolvimento e circulação dentro dos consulados. Então, o governo quer combater essa rede de tráfico humano de imigração ilegal. Alavancar as funcionalidades asseguradas pelo Centro de Cooperação Policial e Aduaneira, tendo um papel mais relevante na regulação dos fluxos de imigrantes ao longo das fronteiras com a Espanha. Isso aqui é bem interessante, porque quem viaja muito entre Portugal e Espanha não observa um controle de fronteiras bem efetivo. Então, se você vai de carro, muitas pessoas vão de carro para a Espanha, às vezes trabalham na Espanha, percebe que ali não há um controle de fronteiras só quando nós tivemos, claro, durante a pandemia, tivemos na Jornada Mundial da Juventude, tivemos um controle de fronteira, mas diariamente isso aqui não é muito bem observado, principalmente entre Portugal e Espanha, e eles querem intensificar essa fiscalização. Implementar os procedimentos necessários a garantir as novas salvaguardas a nível europeu de proteção internacional para pessoas vulneráveis, incluindo menores acompanhados, mais uma vez. Isso aqui seria uma autorização de residência a nível mais humanitário. Implementar um plano nacional de contingência face à situação de crise migratória envolvendo a AIMA, o SSI, o FSS, as Forças Armadas, Cruz Vermelhas, a ANEPEC, os municípios e entidades da sociedade civil, justamente naquele programa e plano nacional para recuperar as pendências e resolver a crise migratória em Portugal. Seria interessante saber como é que as Forças Armadas, qual seria a participação das Forças Armadas nesse plano nacional de contingência. Só nos resta aguardar quando isto aqui for debatido nos próximos 2 dias no Parlamento. Rever o processo de emissão de atestado de residência. Isto aqui vem em consequência das polêmicas, inclusive tem vídeo aqui no canal que eu trago sobre esta polêmica das juntas de freguesia emitirem atestados de morada para muitas pessoas, às vezes 50, 100 pessoas com a mesma morada. Inclusive tivemos um caso que a própria PJ já está em tribunal
foi descoberto que eram vendidos atestados de morada de uma junta de freguesia. Se você procurar, há vídeo sobre isso aqui no canal, e por conta dessa questão, o governo promete rever os critérios para a emissão desse atestado de residência pela junta de freguesia. Criar e implementar o programa Bom Regresso, um programa de apoio a todas as pessoas que queiram regressar ao seu país de origem e não consigam fazê-lo pelos seus próprios meios. Lembrando que nem as embaixadas nem os consulados dispõem de recursos para poder levar os imigrantes de volta aos seus países de origem. O governo quer criar um programa de bom regresso, um programa de apoio para as pessoas que querem regressar ao seu país de origem, mas não conseguem arcar com os custos dessa viagem. Mais uma vez, questão que envolve custos para o governo é muito debatida no plenário, vai ser muito criticada isso dentro do parlamento, mas vamos ver como a votação vai ocorrer. Aí vem se falando da integração humanista. Rever e eventualmente reforçar em parceria com os municípios a Organização Internacional para as Migrações não governamentais, a capacidade do centro de acolhimento, do alojamento temporário para requerentes beneficiários da proteção internacional, designadamente menores estrangeiros não acompanhados. Implementar o Sistema Único de Acolhimento enquanto sistema integrado de gestão de casos. Criar bolsas de intérprete e tradutores com caráter permanente. É uma questão bem interessante, principalmente para as pessoas que chegam com visto de proteção humanitária ou são refugiados, necessitam ali da ajuda de intérprete e tradutores, e agora vai ser caráter permanente. Lutar contra a xenofobia e a exclusão social, implementando estratégias de combate a qualquer discriminação e promovendo a inclusão social dos imigrantes. Muito bem! Isto aqui realmente me deixa, até posso comentar que me deixa bem entusiasmado. Lutar contra a xenofobia e a exclusão social, implementando estratégias de combate a qualquer discriminação e promovendo a inclusão social dos imigrantes. Vou até repetir porque realmente soa bem aos meus ouvidos, desculpa, mas lutar contra a xenofobia e a exclusão social, implementando estratégias de combate a qualquer discriminação e promovendo a inclusão social dos imigrantes. Eu digo isso porque nos últimos vídeos que eu tenho lançado, muitos comentários chegam com ofensas à minha nacionalidade, com ofensas à minha pessoa, com ofensas ao meu trabalho, e nós temos assistido vários casos de intolerância contra próprios portugueses que defendem os imigrantes. Então, são portugueses que têm um ponto de vista de defesa aos imigrantes, defesa da integração social dos imigrantes, e eles têm sido atacados e tivemos um caso no Porto, tivemos recentemente um caso com um ator em frente ao teatro, antes do seu trabalho. Então, a violência tem aumentado muito, a intolerância e a exclusão social, e vamos ver como o governo promete e vai combater a xenofobia e a exclusão social. Vamos lá, nos resta observar e sermos vigilantes. Ele continua, reforçar as iniciativas de integração baseadas na lógica, direitos e deveres, em particular para estudantes nas escolas, no acesso ao serviço público através de intervenções comunitárias, territoriais que fomentem a aprendizagem na língua e cultura portuguesa e previnam a formação de núcleos fechados. O que o governo pretende é que esses grupos de imigrantes, de certa forma, se integrem à comunidade portuguesa e não fiquem em grupos fechados. Interessante, já conheço inclusive alguns projetos, posso estar trazendo para vocês, alguns projetos que inclusive eu, de certa forma, auxilio, e gosto muito de ajudar da forma como eu posso, esses projetos de inclusão social, principalmente em escolas. São projetos bem interessantes, posso falar deles depois, mas o governo promete intensificar e reforçar essas iniciativas. Fomentar a aprendizagem da língua portuguesa e conhecimento da cultura portuguesa por parte dos imigrantes, tendo em vista a sua melhor integração social. Muito bem. É importante a língua portuguesa, muitas pessoas aqui precisam se comunicar, e, claro, conhecimento da cultura para uma melhor integração. Continuar a promover os programas de formação profissional para capacitação de imigrantes em setores-chave do mercado de trabalho. Já existe no IFP muitos cursos de formação profissional. Preservar os princípios e condições do corresponsabilização, internacionalização pelo recrutador, ou seja, a responsabilidade do empregador na tal migração laboral responsável. Isto aqui tem outro nome, Via Verde. Praticamente, esse protocolo de imigração laboral responsável, regulada, é praticamente o Via Verde que foi lançado em abril
e aqui ainda está a dar seus primeiros passos. Aumento das penas para crime de tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. E aqui, apoiar o regresso digno, reintegração dos imigrantes portugueses. Agora, ou seja, agora ele começa a tratar dos que são portugueses que estão fora e quer atrair para que voltem para Portugal e tenham um regresso digno, sejam reintegrados, possam vir e qualificar e somar com o seu país. De certa forma, é interessante que o governo queira apoiar o regresso desses imigrantes portugueses. Mas que o governo tem que ter atenção é primeiro entender por que esse nacional, esse português, foi para outro país. Ou seja, a maioria dos portugueses são imigrantes. E o governo quer que eles retornem ao país. Mas para retornar ao país, o governo tem que entender o que levou que esses portugueses mudassem para Luxemburgo, Suíça, Reino Unido. Ou seja, não é só ter campanhas para incentivar o regresso. Tem que dar propostas e tem que aumentar as condições e bons salários, que é o que eles vão buscar fora, melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Vamos lá ver. Temos que acompanhar. E aqui vem o muito e tão polêmico critérios de atribuição da nacionalidade. Rever a lei da nacionalidade. Alargar o tempo mínimo de residência. Alargar presença efetiva em território nacional. Eliminar a possibilidade da permanência ilegal, ou seja, quando a pessoa estava aqui sem documentos, à espera de um deferimento da AIMA ou do CEF na época, e esse prazo ser contado para o período de nacionalidade. Eliminar isto. Ser considerado para efeito de contagem desse tempo e assegurando que quem adquire a nacionalidade portuguesa tem uma relação inegável e uma integração de sucesso no país, ou seja, alterar o tempo de residência, aplicar residência efetiva e, claro, comprovar os laços com a cultura e que tenha ali grandes alterações à lei da nacionalidade. Também, mais uma vez, não diz como, só diz que vai fazê-lo. Lembrando que o Chega já deu datas, o Chega já defende 6 anos para a CPLP, 10 anos para outras nacionalidades, mas aqui o governo não disse como, só disse que vai fazê-lo, mas não disse como pretende fazer. Ou seja, não deu prazos ainda. Só nos resta aguardar de como esse projeto vai ser mostrado e debatido no parlamento. Não há prazos ainda aqui, não sabemos qual período. Depois o governo trata ali capacitação da AIMA, capacitação do IRN, dos outros órgãos e tratar da comunicação social e o combate à desinformação e o combate às fake news, principalmente no setor das migrações, que é um setor muito polêmico em Portugal, também, e que trata toda fake news e toda desinformação gera atritos. Então o governo promete tratar ali dos combates às fake news. Então essas são as grandes alterações que nós temos com relação às migrações, tanto a lei de nacionalidade, renovação da autorização de residência, que o governo quer passar a exigir o conhecimento da língua para algum título de residência, a questão da integração dos imigrantes, mas vamos acompanhar esses próximos 2 dias como será o debate desse plano de governo. O governo tem que dizer, ok, eu pretendo aumentar o período para adquirir a nacionalidade, mas para quanto tempo? Para 5, para 6, para 7, para 10? Tudo são especulações. Estas são as medidas, é o que o governo propõe. Lembrando que uma vez esse programa de governo aprovado, não quer dizer que essas medidas já entrem em vigor no dia seguinte. Algumas podem ser feitas por decreto, outras podem ser feitas terão que ser feitas por projeto de lei, ou seja, umas virão mais rápidas, mas a questão da nacionalidade, ela depende de um projeto de lei. Lembrando que já há um projeto de lei em análise, mas a alteração do tempo de nacionalidade depende de um projeto de lei, depende de um debate no parlamento, isso leva um certo tempo. Agora, em 1 mês, 2 meses, 3 meses, não posso afirmar, porque no parlamento, a velocidade de aprovação dos projetos de lei depende do interesse político por trás disso. Mas não se preocupe, qualquer alteração, qualquer questão ou novidade,
eu irei trazer de forma detalhada, em primeira mão. Por isso eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe este vídeo com alguma pessoa que você conheça, que seja imigrante, que também está, de certa forma, apreensiva com todas essas alterações. E tão logo tivermos algo mais concreto com relação a prazos, números e formas, eu vou trazer no canal. Lembrando que isto aqui é o programa, são as metas, as medidas que o governo quer implementar. Vamos esperar o como o governo vai implementar, quais são as regras do jogo. Isto aqui é o objetivo, a meta. Vamos ver como o governo vai jogar essa partida e como vai mexer as suas peças e qual vai ser a estratégia apresentada. Nos vemos no próximo vídeo. Até já.